Então, queridos irmãos, graças e paz, sejam bem-vindos na reta final do livro. Para a semana já vamos concluir a leitura desse livro. Olha que coisa maravilhosa. Quem acompanhou desde o início, né? Está muito refrigerado, tem muito conteúdo, foi muito gratificante, né, a aprendizagem desse livro. E hoje vamos falar do capítulo 24. Olha o tema. Diante do Supremo Tribunal. Diante do Supremo Tribunal, e essa responsabilidade está nas mãos do missionário Herbert Júnior, da Associação ANOB. Para quem não sabe, o Herbert é meu filho. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo... Deus abençoe, irmã. E o filho seu. Foi Deus essa bênção. Amém. Com você a palavra, Herbert. Bom dia, minha querida irmã mamãe, bom dia a todos os irmãos, graça e paz, que Papai do Céu nos abençoe nesta manhã maravilhosa. Então vamos para mais um capítulo, né, deste livro, e hoje nós vamos trabalhar no capítulo 24 do livro Parábola de Jesus, cujo título é Diante do Supremo Tribunal. Então esse capítulo, ele vai falar até um pouco sobre a ordem da salvação, que eu trouxe até as caixinhas aqui para exemplificar para os irmãos entenderem. A caixa vermelha é a justificação, que é o que Cristo fez por nós, ou seja, o que Cristo fez por mim e por você, que é morreu por nós e perdoa nossos pecados quando nós aceitamos o seu sacrifício e reconhecemos o que ele fez por nós pela fé. Então isso é justificação. E a caixa verde é a santificação, ou seja, é o que nós fazemos por Cristo, reconhecendo o seu amor. Então aqui é o amor de Cristo por nós e aqui é o amor de nós por Cristo. Lembrando, caixa vermelha é justificação, caixa verde é santificação, certo? Aqui é Jesus por mim, aqui é Jesus em mim, tá? Então, só para exemplificar aí para os irmãos fixarem na mente, que lá na frente eu vou retornar a mencionar elas. Então, indo agora para o capítulo, o contexto aqui dessa parábola é que Jesus ele entrou no templo para ensinar, conforme está lá em Mateus 21, e, claro, os sacerdotes, os judeus foram lá perturbar ele de novo, né, como sempre. E aí eles foram lá para questionar a autoridade de Jesus, né? Com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas, né? Pregava, ensinava, fazia milagres. E Jesus questiona eles se eles acreditavam na autoridade de João, né? Aí eles ficaram no dilema se eles respondiam Jesus ou não, porque se eles respondessem ou não respondessem, de qualquer forma eles iam cair nas mãos de Jesus, né? Então eles decidiram não responder. E Jesus também não respondeu eles, mas respondeu com 3 parábolas. Ele conta a primeira parábola, que é a dos 2 filhos, depois ele conta a parábola dos lavradores maus, e, por último, ele conta a parábola da festa de casamento, ou a parábola das bodas, que é justamente essa que eu vou comentar aqui com os irmãos. Então, vamos lá. E a parábola, ela é mais ou menos assim. A parábola de Cristo, né? Ela é a parábola aqui da festa de casamento. Ele conta assim, um convite para a realeza divina. Em seu ministério, Jesus frequentemente usou elementos cotidianos para ilustrar verdades eternas. A parábola das bodas reais ilustra a união da divindade com a humanidade. Deus, o Rei, preparou um grandioso banquete de salvação e graça. Contudo, o foco desta história não está apenas na amplitude de quem é convidado, mas na preparação indispensável para permanecer no salão. Então, aí em Mateus 22, 2, já começa dando aí o gatilho para a parábola. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, a progressão e a expansão da graça. O rei faz 3 apelos distintos demonstrando a persistência do amor divino. Quando os primeiros convidados desprezam a honra real e silenciam os mensageiros, Deus não cancela a festa, ele amplia a mesa para alcançar a humanidade inteira.
Então, em Mateus 22, 9 diz: "E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes." Então, de acordo com a parábola, então um rei fez uma festa de casamento para seu filho, né? E ele enviou seus servos para convidarem as pessoas, né? Tanto que ele diz lá em Mateus 4: "Digam aos convidados, eis que já preparei meu banquete." Então ele vai falando ali, ó, abati, né, os animais mais gordos, tudo mais, e faz o convite, né, para os convidados virem. Então o primeiro apelo ali, né, que seria para os convidados originais, ou seja, para aqueles que realmente receberam o convite, né, eles responderam com indiferença, né, priorizando que seus interesses terrenos, ou seja, eles receberam o convite, mas foram para os seus campos, foram para os seus negócios, e outros eles fizeram ainda pior, né? Quando eles receberam o convite, eles agiram com violência, né? Procuraram assassinar os mensageiros, né? E isso, consequentemente, trouxe juízo para eles, porque a parábola diz que o rei mandou seus exércitos para queimar, para destruir eles e queimar a cidade deles, né? E depois disso, depois que os convidados oficiais mesmo não foram, então o rei ele mandou ampliar a festa. Ele falou assim: olha, então vai nas encruzilhadas, vai nas ruas e convida todo mundo agora para entrar, seja bom ou seja mal, né? Então, em resposta à rejeição, a graça expande-se aos cruzamentos dos caminhos, chamando todos os povos. Então, para quem era o primeiro convite? Para o povo judeu. Então, eles deveriam ter sido os primeiros a aceitar de bom grado o evangelho, a receber o Messias. Mas eles procuraram se apegar nas suas ideias, nos seus pontos de vista, nas suas crenças, nas suas tradições, e outros que até mataram, né, mataram os profetas, chegaram até mesmo a matar Cristo. E então foi aí que o convite, né, foi estendido a quem? Aos gentios, ou seja, aos outros povos. Então, ou seja, já que o povo escolhido rejeitou o seu chamado, então o chamado foi estendido para o mundo. O perigo silencioso da indiferença. Recusar o convite do rei não foi apenas uma falha de etiqueta. Foi a demonstração trágica de que posses terrenas, ambições e o próprio ego eram mais valorizados do que a salvação oferecida por Deus. A rejeição espiritual raramente acontece por um ódio aberto ou declarado, mas frequentemente por uma indiferença fria e por prioridades invertidas no cotidiano. Então, Mateus 22, 5 diz: eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Então, aqui está fazendo referência justamente, né, aos convidados originais, que seria o povo judeu, né, o povo de Israel ali, que quando Deus enviou o convite, ou seja, enviou para eles a oportunidade deles aceitarem o evangelho, né, e receberem, né, o Filho de Deus, né, eles acabaram dando prioridade a outras coisas, né, conforme foi mencionado aqui, foi as posses terrenas, as ambições, né, o próprio ego, ou seja, aquela sensação de que estavam certos, que as suas tradições estavam corretas, que os seus pontos de vista estavam corretos, e eles acabaram recusando a mensagem que iria mudar a vida deles, ou seja, que traria a vida eterna. Eles acabaram recusando. E além de terem recusado, né, o povo judeu, além de ter recusado o convite, por ter se apegado aos seus próprios interesses, reforçando, né, acabaram matando ali, né, os profetas, os mensageiros de Deus, e consequentemente até mataram o Filho de Deus. E quando Deus estendeu o convite, ou seja, quando o rei estendeu o convite e entrou na festa bons e maus, né? Agora contextualizando a parábola. Mas aconteceu um fator interessante ali no decorrer da parábola, que fala que quando o rei entrou no salão da parábola, ele notou alguém diferente.
Em Mateus 22:12 diz assim, e disse-lhe, né? Não, vamos ler aqui, ó. Com a casa finalmente cheia, o rei entra para saudar os convidados. Seu olhar recai sobre um homem com trajes comuns. Este homem aceitou o convite, mas recusou a veste nupcial oferecida gratuitamente pelo anfitrião, que no caso é o rei. Ele simboliza aqueles que professam o cristianismo e aceitam as bênçãos da graça, mas se recusam a permitir que Deus transforme seus corações. É a tragédia de uma fé superficial. Então, em Mateus 22:12, fala que o questionamento do rei para ele, disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Então, no contexto aqui da parábola, né, já que os convidados oficiais rejeitaram, né, então o rei pede para estender o convite e começa a entrar gente, seja bom, seja mal. Entra gente na festa. Quando o rei vai saudar os convidados, ele percebe que tem ali um homem que não está com as vestes adequadas para aquela festa, né? Ou seja, não está com a veste nupcial. E, obviamente, ele é notado, né? É como se fosse assim, por exemplo, numa festa onde todo mundo é para ir de branco e uma pessoa vai de azul, vai de verde, né? Tem como não notar ela? Com certeza, ela não vai passar despercebida. E aí ele vai e pergunta, como que você entrou aqui? Sendo que a condição para eu entrar é que tem que ter a veste nupcial, né? E aí, como é que ele ficou? Ficou calado, né? Então, nós vimos já até aqui o significado, o que significa esse homem, né? Que classe ele representa? Representa a classe dos que querem viver um cristianismo de uma graça barata, né? Ou um cristianismo sem Cristo. Às vezes a pessoa ela quer fazer tudo, mas sem ter Cristo no coração. A pessoa quer guardar os mandamentos, quer guardar sábado, quer seguir a reforma de saúde, mas sem ter Cristo no coração. Ou seja, a pessoa só está seguindo a regra, mas não está entendendo o propósito da regra, o propósito do princípio, que esse propósito somente Cristo pode nos conscientizar. E, claro, o que significa então essa veste nupcial que é mencionada ali na parábola? O manto do caráter e da justiça. A veste nupcial não é uma roupa física, mas o caráter puro e imaculado de Cristo, oferecido a todos nós como um presente. Nossas boas obras sozinhas são falhas e contaminadas pelo egoísmo. No entanto, quando aceitamos Jesus, ele nos cobre com sua obediência perfeita. Vestir essa roupa significa viver uma vida de comunhão contínua com Ele, onde a nossa vontade se funde à vontade divina. Conforme diz Apocalipse 19:8, diz, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, irmãos, vejam só, aqui as vestes, né? As vestes brancas, né? A veste nupcial representa o caráter puro de Cristo. E aqui vem o que eu esclareci no início, né? A justificação é quando você reconhece o sacrifício de Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados e quando você busca o perdão pela fé, né? Quando você busca de Deus o perdão pela fé, então você é justificado. Então você reconhece o que Jesus fez por você. Isso é o quê? A justificação. E agora você, não conformado mais com a sua vida, você entende que você é um pecador e que você precisa de transformação. E quando você clama ao Senhor, Senhor, habita no meu coração. Quando você busca ter comunhão com Deus, aí entra a santificação, que é Cristo em você. Então, quando Cristo esteve aqui nessa terra, ele viveu uma vida perfeita. E ele viveu uma vida perfeita, mas morreu como se fosse um pecador, sendo que quem deveria morrer somos nós, né? Porque somos pecadores condenados, né? Mas o que Cristo fez? A vida perfeita de Cristo, quando ele morre na cruz, e todo pecador que reconhece o sacrifício de Cristo, a justiça dele é imputada em nós. E é isso que nos torna justos perante Deus. Isso é a justiça imputada, que chama-se justificação. Quando nós aceitamos Cristo na nossa vida e procuramos viver uma vida de acordo com os ensinamentos dele, de acordo com a vontade dele, isso se chama justiça comunicada, que é a santificação. Que é, ou seja, a justiça de Cristo, ou seja, o manto da justiça de Cristo, ou seja, o seu caráter,
é aplicada em minha vida. E agora eu passo a obedecer a Deus, não de maneira forçada, porque a obediência ela não é forçada, ela não é uma obrigação, a obediência é um privilégio. E agora eu passo a viver de acordo com a vontade de Deus, ou seja, procuro guardar os mandamentos, procuro viver uma vida de princípio, reconhecendo o amor de Deus por mim, e eu faço isso por amor a Ele. Então, o nosso aceitar a Cristo, ele se reflete aonde? Nas nossas boas obras, ou seja, elas não nos salvam, mas elas são reflexo do impacto que Cristo teve na minha vida. Ou seja, a fé, irmãos, ela é ação, ela é prática, né? Então é isso que o manto de caráter da justiça, ele nos mostra, ele é para nós. Então eles são as nossas ações da nossa fé, né? Ou seja, é a nossa fé vivida na prática, reconhecendo quem está no nosso coração, quem está na nossa mente, quem é que está moldando a nossa vida, é justamente Cristo, né? Quando nós reconhecemos Cristo, nós vamos refletir Ele nas nossas ações, na nossa vida. Então, o que cobre a nossa nudez espiritual? Falando aqui, né, aqui dos dois contrastes, começando pelo esforço humano. Se a gente for lá na origem, né, quando Adão e Eva pecaram, que eles caíram, né, eles fizeram folhas de figueiras, ou seja, o que significa essas folhas de figueiras? São as obras humanas, o moralismo, as desculpas, né? Ou seja, é a gente tentar revertir do nosso jeito, nos vestir do nosso jeito, ou seja, com nossos próprios atos, ações, com a nossa própria justiça, né? E qual o resultado? Deixa a vergonha e a deformidade do pecado visíveis, né? Então, essas são as consequências. E a provisão divina, ou seja, quando Adão e Eva fizeram essas roupas, né? Então, Deus, depois, né, de ter chamado eles, repreendido eles, né? Ele fez, né? Vestes, mandou fazer vestes, né, para eles, né? Ou seja, Deus colocou a vontade dele acima da vontade humana. E agora, falando aqui da veste nupcial, ou seja, do caráter de Cristo, né? Fiado nos teares do céu. Essa é a origem, qual é a natureza, a obediência perfeita e a justiça de Cristo, ou seja, reconhecendo o que Cristo fez por nós, né? Nós somos revertidos com o poder dele na nossa vida, que é buscando uma obediência perfeita. E o resultado é o quê? Que a provisão divina aí, ou seja, a veste nupcial, né, ela cobre o pecador com aceitação e pureza absoluta. Então, ou seja, quanto mais a gente vive de acordo com a vontade de Deus, nós vamos matando o desejo de fazer o mal que existe em nós, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus e procuramos viver de acordo com a sua vontade, nós somos pecadores, mas em vez de ser pecadores que buscam o pecado, nós nos tornamos pecadores que fogem do pecado. Originalmente, Adão e Eva vestiam um manto de luz celestial, que perderam após o pecado. Desde então, a humanidade tenta costurar suas próprias folhas de figueira para cobrir sua vergonha. A parábola ensina que nenhuma invenção humana pode substituir a justiça perfeita de Cristo, que Cristo forjou para nós, né? Em Apocalipse 3,18, fala: aconselho-te que de mim compres vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Continuando. Momento solene do exame real. O momento em que o rei examina os convidados ilustra o juízo investigativo. Então, interessante que aqui essa parte da parábola já faz referência ao período em que nós vivemos atualmente. Trata-se de uma fase preparatória essencial antes da volta de Jesus, onde a vida daqueles que aceitaram o convite é revisada nas cortes celestiais. O objetivo do rei não é procurar motivos para condenar, mas confirmar quem realmente permitiu que a fé teórica se traduzisse em uma vida transformada pela justiça de Cristo. Em Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer o juízo, toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, no momento em que o rei vai para o salão, olhar os convidados e cumprimentar os convidados, faz referência ao período que nós vivemos atualmente, que é o período do juízo investigativo. E
Isso, né, como destacou aqui, né, não é para nos fazer temer, né, mas para nos fazer refletir, né? O que eu estou fazendo nesse período, né? Será que eu estou procurando me dedicar mais a Deus, né? Porque o que está acontecendo nesse período de juízo investigativo? Nós temos um intercessor que está intercedendo por nós. E ali está fazendo análise de cada pessoa, de cada nome, né? E esse intercessor também, ele que recebe as nossas orações, ele que intercede por nós, o nome já diz, né? Perante o Pai, fala só, Pai, ouve a oração do teu servo, tenha misericórdia do teu servo, perdoa, pois por este eu entreguei o meu sangue. Então, isso nos deve refletir, né, de nós analisarmos quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você, o que ele fez por mim, e reconhecendo a intensidade do amor dele por mim, que aí eu vou procurar transmitir a minha fé nele, que é aplicar a justiça dele na minha vida de maneira prática, que são ali a nossa obediência, né, a Deus de maneira espontânea e amorosa, as nossas obras. Então, tudo isso são reflexos do reconhecimento do que Cristo fez por nós. A fé que se revela em obras. Então, olha aí, a fé genuína, que é a fé verdadeira, que é a justificação, mais a entrega a Deus, que é a ponte para a santificação, o resultado é obediência, transformação. Ter o nome no hall de uma igreja não é suficiente para permanecer no banquete. O juízo avalia as pessoas, as nossas ações, não porque elas nos salvam, mas porque elas revelam se a nossa fé é genuína, ou seja, verdadeira. Aquele que verdadeiramente aceita a graça de Cristo recebe também o poder divino para obedecer. A obediência não é um meio de compra da salvação, mas a prova viva de que o manto foi recebido. 1 João 2,3 diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, irmão, aqui para deixar claro, né? A santificação ela não vai na frente da justificação. Primeiro a gente aceita Cristo, a gente recebe Cristo na nossa vida, para depois a gente viver uma vida para Ele, né? Então, tem pessoas que querem obedecer sem Jesus, ou seja, querem fazer as coisas sem Jesus. Tem que reconhecer Jesus primeiro. E aí nós vamos, ao encontro com Ele, nós vamos receber dele a missão de saber o que fazer em nossa vida. E isso foi assim ao longo de todo o Novo Testamento. Olha só o que aconteceu com Zaqueu quando encontrou Jesus, teve sua vida transformada. Olha o que aconteceu com Maria Madalena quando encontrou Jesus, teve sua vida transformada. Os discípulos, quando encontraram com Jesus, tiveram sua vida transformada. E até o carcereiro, quando ele pergunta para Paulo e Silas, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Paulo oferece primeiro para ele a justificação, ou seja, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, irmãos, a pessoa, ela recebe Cristo primeiro, isso leva ela a uma fé verdadeira, porque é impossível, a pessoa ela pode ir Jesus como está, mas quando ela se encontra com Jesus, é impossível ela continuar como está. Porque o que acontece na vida desse homem, o que tem na vida desse homem, impacta qualquer pessoa. E aí começa o processo de transformação. Esse é o efeito extraordinário do Espírito Santo, que a gente não percebe, mas acontece. E é nesse cenário que a gente vê, que muitos já devem ter testemunhado, que a gente vê ex-traficante, ex-prostituta, ex-usuário de droga, pessoas que tinham uma vida totalmente errada. Mas quando se encontraram com Cristo, tiveram sua vida transformada. Pessoas que a gente olha e a gente pensa assim, meu Deus, como essa pessoa mudou. Antes ela era assim, e nunca imaginei que ela poderia estar assim hoje. Então, esse é o efeito da entrega a Deus, João. Da fé que se revela em obras, né? Certo? Mas isso só pode acontecer se a pessoa ter um encontro pessoal com Cristo, porque é só Ele que tem esse efeito, esse impacto, né, de transformar a vida da pessoa, de despertar na pessoa o desejo de servi-lo, de segui-lo. O risco do formalismo religioso. Ellen White adverte nesse capítulo que muitos hoje se encontram na mesma perigosa posição do homem sem a verte. São cristãos nominais, ou seja, só são cristãos no nome, e moralistas que confiam em sua própria integridade, mas evitam a cruz da verdadeira transformação. Quando a igreja cede e se molda aos costumes e egoísmo do mundo, ela perde luz. A fé teórica desprovida de mudança prática deixa o crente nu perante Deus. Então, irmãos, tem igrejas, tem pessoas que defendem a justificação sem santificação, ou seja,
aquela graça barata. Não, Jesus só quer o coração, você não precisa mudar em nada, né? Jesus já obedeceu por nós. Qual é a consequência disso? As pessoas vivem o cristianismo só no nome, mas na prática vivem uma vida totalmente descomprometida com Deus. E qual é a consequência disso? São pessoas que vivem pela emoção, vivem aquela fé superficial, e quando vem alguma prova, alguma dificuldade, elas desistem da fé, vivem ansiosas, vivem depressivas. Por que existe cristãos depressivos, irmãos? Sendo que eles acreditam em Jesus. Porque falta neles o quê? Uma fé prática, falta para eles santificação. E também, o outro lado também é perigoso. Ou seja, uma santificação sem justificação leva pessoas ao legalismo, a uma vida rígida. Mas por quê? Porque não entenderam a justificação. Então, uma não anula a outra. Uma existe na ordem correta. Uma coexiste na outra, a santificação e a justificação, que é a justiça de Cristo imputada em nós e a justiça de Cristo comunicada em nós. E 1 João 3,24 diz: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. A ilusão da justificação sem transformação, que justamente foi o que eu comentei aqui, a justificação sem a santificação. Muitos esperam ser salvos pelos méritos da morte de Cristo, mas recusam-se a viver a sua vida de renúncia e obediência. É uma ilusão teológica perigosa exaltar graça livre enquanto se esconde e se cultiva voluntariamente defeitos de caráter. A justiça de Cristo nunca servirá como um disfarce para encobrir pecados acariciados. Ela é um poder que liberta e purifica a vida de dentro para fora. Mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Exatamente, irmão. Por quê? Porque isso aqui é importante. Como eu falei aqui, é um conjunto, a justificação e a santificação. Por quê? A justificação, ela resolve a nossa posição perante Deus como pecador. Porque se Deus olhar para nós agora diretamente, irmão, sem Jesus, ele nos vê como pecadores miseráveis e que merecem morrer. Agora, quando a gente aceita Cristo na nossa vida e a gente busca a Deus, Deus, ao olhar para nós e enxerga Cristo na nossa vida, ele não nos vê como pecadores condenados, mas ele nos vê como justos por causa da justiça de Cristo em nós. E então, ou seja, a justificação, ela resolve o nosso problema com o pecado, ou seja, muda a nossa posição perante Deus como pecador. Enquanto a santificação, ela resolve o nosso caráter, ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós não continuamos como estamos. E isso é algo espontâneo, isso é algo natural, tanto que a gente vai ver na Bíblia. O Zaqueu, quando só a presença de Jesus ali na casa dele, na vida dele, foi suficiente para ele mudar de vida, sem Jesus precisar dizer uma palavra para ele, dizer: olha, Zaqueu, você precisa mudar de vida, você precisa corrigir essas suas fraudes. Então, irmãos, naturalmente, quando encontramos com Jesus, buscamos uma vida de transformação, reconhecemos: não, essa vida aqui não faz mais sentido para mim. E quando a gente negligencia a santificação, é como se a gente estivesse evitando de desenvolver o nosso caráter para Cristo. Então, a justificação é um presente de Deus para nós, e a santificação é o treinamento de Deus para nós. Ou seja, você foi salvo, agora você precisa aprender a viver como salvo, né? E quando a gente nega isso, quando a gente rejeita isso, né, é como se a gente estivesse negando e aceitando a vida como está, né, e não procurando um desejo de mudança. Certo? E conforme nós vimos, né, a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, não vale nada, né? Não tem valor nenhum. O tempo de aceitar a verte está chegando ao fim. A hora em que o rei entrará definitivamente para nos examinar face a face com a eternidade está próxima. Nesta vida, e somente nesta janela de graça, temos a inestimável oportunidade de vestir a justiça de Cristo. Não haverá segunda chance para forjar o caráter após o fechamento da porta. O banquete celestial está pronto. O convite selado com sangue está em suas mãos. Então, irmãos, por que isso aqui é importante para nós? Porque a justiça de Cristo aqui, ou seja, se vestir da justiça de Cristo, ou seja, se vestir do caráter de Cristo, molda o nosso caráter. E conforme nós podemos ver na Bíblia, em várias passagens, em Hebreus 12, 14, fala que sem a santificação ninguém verá a Deus, ou seja, a santificação, ela nos prepara para a vinda de Jesus, ou seja, nos prepara para ser cidadãos celestiais. E se a gente nega ela,
nós mesmos estamos nos sabotando, nos impedindo de nos capacitar para sermos cidadãos dos céus. Então, por isso que viver ela é importantíssimo. Viver a justiça de Cristo, aplicar a justiça de Cristo na nossa vida prática é importantíssimo, porque ela nos capacita para chegar ao céu. E se a gente nega isso, a gente rejeita isso, a gente está impedindo justamente de alcançar esse propósito de Deus na nossa vida. Lucas 21, 34 diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue e venha sobre vós de improviso aquele dia. E, para finalizar, o manto aguarda por você hoje. O que o rei do universo mais deseja é ver o seu salão repleto de convidados felizes, vestidos com a pureza que ele mesmo comprou por um preço infinito. Diante de tudo que você aprendeu, o apelo é prático e urgente. Abandone as folhas de figueira de suas desculpas. Permita hoje mesmo que Jesus troque suas vestes manchadas pelo manto luminoso de sua graça e justiça. A festa aguarda por você. Então, queridos irmãos, isso aqui nos leva a uma reflexão. Eu vou contar 2 experiências para os irmãos de pessoas que eu conheci no novo campo que eu estou atuando. São 2 homens idosos. Os 2 conheceram a mensagem meio que na mesma época, há 30 anos atrás, né? E ele aprendeu da seguinte maneira, que nós obedecemos para ser salvo. Nós não somos salvos para obedecer. Não foi assim que ele aprendeu. Ele aprendeu que não, nós obedecemos para ser salvos. Tanto que ele já está na casa dos 90 anos, e quando a gente conversa com ele, ele sempre fala: irmão, eu nunca fui disciplinado. Irmão, eu nunca fui disciplinado. E ele cita isso constantemente no nosso diálogo com ele. Ou seja, ele entende que isso soma na salvação dele. E tudo bem, irmãos, eu compreendo na sinceridade da fé do nosso irmão, sei que Jesus alcançou ele, né, na luz que ele recebeu e no que ele viveu como verdade, mas muitas coisas ele acabou baseando, ou seja, as suas boas obras como um passaporte para a sua salvação. E já conheci outro com 84 anos, que ele é interessado já há mais de 30 anos. E ele sempre fala assim: não, eu tenho que me preparar, porque eu não quero entrar na igreja e sair como muitos fazem. Ou seja, ele tem mais de 30 anos, já está com 84 anos e ainda tem que se preparar. Então, ele entra missionário, sai missionário, né? E ele, desde quando a igreja conhece ele sempre deu essa mesma desculpa, né? Então, estou falando aqui 2 exemplos, né? 2 exemplos de pessoas que já em idades elevadas, mas que ainda assim precisam aprender sobre quem é Jesus para elas e qual o impacto dele em suas vidas. E agora trazendo para nós, né? Que tanto você conhece Jesus e que tanto você tem feito por ele, né? Então, quero deixar, né, essa mensagem para vocês, né? E finalizar aqui com Isaías 61:10, que diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça. Então, queridos irmãos, que possamos conhecer o nosso mestre, conhecer aqui, né, o rei, o dono da Buda, né? Reconhecer o que Cristo está fazendo por nós, para que possamos viver uma vida por ele, né? Não por obrigação, mas por privilégio, porque nós temos um Redentor e é uma honra viver por ele e refletir o caráter dele em nossa vida. Amém?